Imagina só que absolutamente tudo que você acredita sobre Boruto Kawaki e sobre o futuro do universo criado pelo Kishimoto e Ikimoto pode mudar. Imagina que cada teoria, cada previsão que você considerou certa pode estar prestes a ser desmontada. Porque no vídeo de hoje a gente vai mergulhar em respostas que simplesmente não era para ser simples. Perguntas que vocês enviaram que sinceramente estão no nível de virar a cabeça de qualquer fã. Então respira fundo, porque essa parte está ainda mais pesada. Sem enrolação, a gente vai direto ao ponto, mas eu já adianto, tem cada pergunta aqui que se você curte Boruto, você não vai conseguir sair no meio desse vídeo. Vamos nessa? Mas antes da gente mergulhar nessa análise insana, eu já te peço, deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhuma análise ou teoria que eu trouxer aqui no canal. E compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise insana. Ou só comente Boruto, Tio Blue Vortex. O canal precisa muito dessa força. E cada comentário de vocês ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? A primeira dúvida é a mais feita por vocês. Quantos arcos ainda restam na história de Boruto? Olha, sendo totalmente honesto, considerando que o arco do ataque do Mamushi é o terceiro grande arco de Two Blue Vortex, eu acredito que ainda restam pelo menos 3 arcos realmente significativos na obra. O atual deve ser o último com o foco total nos Shinjus como a ameaça principal. Depois disso, vejo um arco envolvendo Koji, que ainda está longe de ser descartado. Outro trazendo para o centro da trama os Otsutsukis e principalmente os segredos obscuros do amado. E aí sim, o arco que todo mundo aguarda desde o início do capítulo 1, Boruto versus Kawaki, o duelo final que fecha o ciclo desses dois. Agora seguimos para uma questão que sempre acende discussão. Qual será o destino de Sasuke? O Sasuke continua sendo uma peça importantíssima, tanto para Boruto quanto para Sarada. Mas é fundamental entender uma coisa: enquanto ele estiver selado, absolutamente nada vai acontecer com ele. Talvez enfraquecido, talvez com sua reserva de chakra prejudicadíssima, mas ainda assim vivo. Eu realmente não acredito na morte de Sasuke antes do final da história. Pelo menos não da forma como muita gente imagina. E aí vem outra pergunta clássica: quem foi mais influente, Obito ou Madara, Uchiha? A resposta é fácil: Madara. E isso vem direto da fonte. O próprio Madara, lá no Shippuden, deixa claro que o Obito só fez o que fez porque foi manipulado pela visão dele. Obito foi determinante, claro, mas Madara é a raiz de todo o problema. Seguindo em frente, Itachi se sacrificou pela vila ou pelo próprio ideal? A resposta é equilibrada, pelos dois. Ele queria proteger a vila, mas também queria quebrar o ciclo do ódio. Ele assumiu sozinho um peso que ninguém conseguiria carregar, e isso moldou a essência do personagem. Agora, uma das perguntas mais intrigantes: Boruto pode morrer ou fingir a morte para proteger a Vila das Sombras? Isso é um ponto em que eu venho comentando faz muito tempo. E sim, eu acredito totalmente na possibilidade. Seria uma espécie de Hokage das Sombras, uma forma de proteger a vila sem estar presente fisicamente. E falando nele, como a Sarada vai lidar com a cegueira? Existem alguns caminhos bem possíveis. O primeiro é Amado intervir com células de Shibai Otsutsuki, o que é completamente plausível pela própria narrativa da história. Outro caminho é Orochimaru, não necessariamente usando as mesmas células, mas trabalhando a genética dela de uma forma bem avançada. A história deixa portas abertas para soluções que fazem muito mais sentido. Além de termos o uso do Byakugou, ela poderia aprender essa técnica com sua mãe. Agora chegamos em um tema polêmico. Por que você não gosta de histórias com viagem no tempo e multiverso? Eu não desgosto da ideia. Eu desgosto quando ela é usada de qualquer jeito. Viagem no tempo mal escrita destrói a lógica do roteiro. Agora, quando é bem feita, como em Vingadores, vira uma obra-prima. O problema não é a ideia, é o uso preguiçoso dela. Avançando para a próxima pergunta. Quais são as 3 maiores qualidades e os 3 piores defeitos de Naruto e Boruto? Vamos começar pelos defeitos. Primeiro, baixa consequência, especialmente em Boruto, e isso ficou claro também no final da Guerra de Naruto. Segundo, pouco desenvolvimento em outras vilas. Temos regiões riquíssimas, em quase nunca são bem exploradas. E o terceiro, personagens femininas, um problema recorrente desde Naruto clássico. Agora as qualidades. Primeiro, vilões muito bem construídos, com motivações fortes. Segundo,
diálogos marcantes, profundos e bem significativos. Terceiro, construção de mistérios e pistas que sempre mantém a gente preso aguardando o próximo mangá. Próxima pergunta. Shizui foi injustiçado? Vai ter vídeo ou análise dele? Foi injustiçado sim. A obra deu muito pouco pra gente. Uma análise é possível no futuro, mas, sinceramente, vejo um vídeo bem curto, porque o material é realmente muito limitado. Se Naruto e Sasuke foram removidos, a história perde força? Comercialmente, sim. Narrativamente, não. A escala da história cresceu tanto que os dois não têm mais como acompanhar o nível de poder dos novos antagonistas da obra. Eles devem voltar no final, mas não como lutadores, e sim como guias. Sobre o anime, ninguém sabe exatamente quando volta. Alguns dubladores falam que estão trabalhando em cenas novas, mas isso não confirma a data. Pode ser em 2026, pode ser em 2027, enfim, vamos saber, né? Mais uma pergunta. O Shinju Mamushi é o mais forte? Não, ele só é irritante de enfrentar, mas, como poder bruto, não supera Jura. E vamos para mais uma pergunta ligada aos Shinjus. Surgirão novos Shinjus exclusivos no mangá? Bem, acredito que não, porém vai saber. Outra pergunta profunda. Derrotar os Otsutsukis trará paz definitiva? Minha resposta é nunca. Seria contradição total com a obra. O mal também nasce dos humanos. E sobre Toneri e Eida? Toneri pode voltar? Sim, porém, na minha opinião, só mais lá para frente da obra. E Eida pode morrer? Sim, é uma possibilidade. Ela é vulnerável apesar do seu charme. Próxima pergunta. E sobre Jura? De onde veio tanta curiosidade? Tá aí uma pergunta frequente aqui no meu Instagram. Ele não nasceu curioso sobre emoções humanas. Isso veio dos livros que ele leu. A curiosidade veio do conhecimento adquirido através dos livros. Sobre a teoria do Sasuke morrer ou ser liberto. Não acredito. Ele deve voltar muito enfraquecido, mas vivo. A absorção do chakra já aconteceu desde o início da transformação dele em árvore, e não apenas no final. Sobre Eida, a marca aqui é real? Sim, é real. Ela acredita nisso profundamente. A pergunta clássica: Dragon Ball ou Yu Yu Hakusho? Yu Yu Hakusho, sem sombra de dúvida, pois para mim é meu anime favorito. Embora Dragon Ball seja um anime muito bom, mas Yu Yu Hakusho está muito acima da média. E com isso a gente fecha mais uma rodada de perguntas, talvez a mais intensa até agora. Teorias profundas, previsões ousadas e um mergulho sincero nesse universo que a gente tanto gosta. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder as próximas atualizações do canal. E compartilha com seus amigos. E olha só, já tem outro vídeo incrível aparecendo agora mesmo na sua tela. Clica nele e continua maratonando o canal aqui conosco. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Fui!